Olá, Eduardo. Prazer estar aqui com você. O Eduardo, ele é o diretor e idealizador do Cine Fantasy, que está na 16ª edição. E aí eu já vou começar perguntando como é que tem sido os preparativos para essa 16ª edição, o que tem de novidade, compartilha um pouquinho com a gente. Gabi, primeiramente, muito obrigado por receber aqui na Mulheres do Horror. Estou super feliz de estar dividindo aqui esse momento com vocês. O Cine Fentes é um projeto que nasceu lá atrás, ainda em 2006, né? E são 19 anos de caminhada e 16 anos de edições. Eu falo que o festival, nesses quase 20 anos, ele viu o Fantástico mudar no nosso país. Eu brinco, quando comecei o Cine Fantasy, não tinha nem a CCXP, nem existia ainda, né? É, Então, é. então o Cine Fantasy, eu falo que ele ainda é um dos embrião do cinema fantástico, o embrião do fantástico no Brasil. E para essa edição, eu falo que é histórica. Primeiro, por vários aspectos, né? Nós temos aí 1.503 filmes de 89 países inscritos. E desse Incrível. montante gigante, eu chamei 20 pessoas para fazer curadoria. Então, daí foram pensando, chegaram lá até chegar em 110 filmes. Então, nós temos 110 filmes, aí dividido em 30 sessões, tá? Com mostras competitivas. O Festival Cine Fantasy, ele tem um diferencial de ter um leque gigante de mostras, né? Quando você fala em cinema fantástico, nós temos horror, ficção científica e fantasia, né? Aí temos lá animação. Desde o início, nós adoramos estudantes, então nós temos a mostra estudantes. Isso é E incrível, demais isso. a Espanha é fantástica, porque é o país que nós mais recebemos filmes depois do Brasil, né? Esse ano foram quase 400 títulos só de cinema Uau. da Espanha. Estamos fazendo homenagem à França, com França Fantástico, com a curadoria da Beatriz Saldanha, que foi, Maravilhosa. sim, foi fantástica nesse ponto de fazer uma seleção também, que foi o terceiro país com mais inscritos do festival. Temos também a grande novidade desse ano, polêmica, que nós estamos falando Eu ia te perguntar sobre isso, inclusive. em AI, né, gente? AI, Sim, inteligência artificial no cinema e ainda por cima no cinema fantástico. sim, sim. Como O foi Marcos isso? Puccini ele fez duas curadorias. O Marcos, ele é um professor, diretor. Ele tem um livro super importante sobre a animação no Nordeste brasileiro, então ele é autor desse livro, e eu lancei o desafio. Marcos, você quer ser o curador da AI? Ele falou, como assim, Eduardo? O que é isso? Eu falei, eu não sei o que é isso. Vamos aprender juntos. E aí ele foi na animação, onde ele fez uma curadoria linda, 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 com bastante filmes de stop motion, 2D, e veio aí com produções 100% desse universo. Legal. E não posso deixar falar que o Cine Fantasy é um festival percussor, né? Do Mulheres Fantásticas, né? Com diretoras fantásticas, que foi criado lá atrás. O Afro Fantástico, esse ano, com diretores negros. E a antiga Fantástica Diversidade, que virou Cui Fantástico. Eu ia te perguntar justamente disso, né? Porque usualmente os festivais são muito voltados para os recortes de diversidade, né? A gente não tem muitos festivais que são amplos, que trazem essas categorias, né, no festival. E o Cine Fantasy traz essa diversidade dentro das categorias, tanto da premiação quanto ali na curadoria. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, né, de como surgiu isso. Compartilhe um pouquinho com a gente como é que É, foi o, esse processo. o Cinefest, eu falo que ele é um festival brasileiro, né? Porque nós recebemos filme de todos os estados, de todas as regiões, e temos sempre esse olhar especial, sabe? E no olhar não só nos filmes, mas também em equipe.
essa edição são 40 jurados. Dos 40 jurados, 22 são mulheres. São 22, são 22 juradas. Sim, e mulheres maravilhosas, assim, referências, assim, nossa, incríveis. E aí referência lá de Pernambuco, referência do Sul, referência do Rio, referência de São Paulo, referência de Minas. Então, assim, só mulheres, sabe, bam, 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 tudo, né? São as mulheres do horror do Brasil. E não só as mulheres brasileiras, como eu trouxe mulheres estrangeiras para o festival. Então, assim, a França, nós temos 2 juradas, uma brasileira que mora lá e uma francesa. Em longas metragens, nós temos uma produtora do Panamá, que é a Frisha, que é uma produtora super importante, com vários documentários, e ela está nessa curadoria. Então, sempre tem essa preocupação da inclusão do festival em mulheres, homens, negros, LGBTs. Então, e isso está no nosso DNA, né? Na nossa criação há muitos anos. E falando do DNA e falando do cinema brasileiro, também falando do DNA do cinema brasileiro de horror ali, tanto a criatividade, né? Quanto é um cinema muito autoral, é um cinema que se diferencia muito dos demais, assim, né? Até quando a gente pega a América Latina mesmo. Durante todo esse tempo aí, à frente do Cine Fantasy, o que você acha que a gente mais evoluiu em relação ao cinema de horror, principalmente? Acho que a gente pode falar de cinema fantástico como um todo. E em relação à audiência, eu percebo que a nossa audiência brasileira, assim, hoje consome mais horror, né? Muito mais horror, a gente está muito mais aberto para isso. Como é a recepção também da audiência em relação ao cinema fantástico ao longo desses anos? Eu acho. Você falou uma coisa muito interessante, Gabi. O nosso DNA é único. O Brasil é totalmente diferente do que é feito na Europa, nos Estados Unidos, ou até nos nossos irmãos aqui. Lá atrás, em 2006, 2008, 2010, a gente tinha um quê desse cinema estrangeiro no nosso olhar. Agora não. Você vê os cineastas brasileiros colocando a nossa brasilidade à tona. É muito bom você ver histórias do Nordeste. Esse ano nós temos dois filmes, eu acho que um no Brasil Fantástico, que é o Belina, que tem a relação com o cordel. Em animação também tem cordel, sabe? E cordel é aqui, é nosso. Sobre audiência, consumimos há muitos anos, décadas, o horror mundial. O Brasil é um bom mercado, mas infelizmente, por horror, por fantástico nacional, ele ainda está engateando. Mas você vê uma evolução? Você hoje já enxerga alguma evolução nesse sentido? Sabe por que tem? No momento que você vê uma Rede Globo produzindo um seriado fantástico, você, opa, pera lá. Sim, Eles não vão perder dinheiro à toa, gente. Não é o cineasta independente que coloca aqui no Cine Fantasy, em outros festivais brasileiros ou em festivais estrangeiros. Eles estão pensando em mercado. Então, assim, tem um estudo de mercado. Quando tem cineastas já de longas, de drama, fazendo um cinema fantástico, é porque tem um estudo de mercado que isso vende. Sim. No momento que você tem um refrigerante fazendo um sabor especial, chamando Halloween e colocando isso no mercado, porque eles estão pensando, opa, tem público. Assim, nós temos público, Gabi, para o consumo do nosso cinema. O que falta para a gente é um mercado de distribuição, porque não basta a gente ter editais para produção, a gente tem um edital para desenvolvimento de roteiro, se a gente não tem um edital para
distribuição. Porque Exato, verdade. o filme brasileiro, fantástico, não vai bater com Avengers, não vai bater com o Jurassic Park, porque o valor do Jurassic Park está lá em cima, mas o valor da distribuição 2 vezes mais. Mas estamos aí, estamos na luta. Eu acho que o Cine Fantasy tem esse papel. Estamos abrindo um festival com Ordem, que é um falso doc de super-heróis. Então, e isso tem um diferencial bom no cinema. Trazendo sobre a exibição dos filmes, vocês têm uma parceria com a Darkflix, onde também são exibidos filmes do festival. Estou super animada aqui, já tentando me programar para quais eu vou assistir. O qual você acha também a importância dessa parceria? Eu entendo que a gente consegue abranger ali um público maior, né, que não pôde se deslocar, de repente, até o festival. Mas, se você puder contar um pouquinho como foi pensada essa parceria, como é a recepção do público também do Cine Fantasy. Eu estou muito feliz com a Darkflix, com a organização deles, a direção, de convidar o Cine Fantasy de estar nessa plataforma 100% brasileira, uma plataforma voltada para o cinema fantástico. É muito gratificante. Eu falo que o festival já teve outras plataformas durante a pandemia, mas estar numa plataforma de cinema fantástico brasileira é muito bom. Eu tô gostando, né? Eu gosto muito da sala de cinema, né? Dessa experiência de você ver numa tela grande, com som. Mas tem gente que vai estar no Pará, vai estar no Rio Grande do Sul, vai estar no Acre, vai estar em Rondônia, Pernambuco, Bahia, e que não consegue vir até São Paulo para assistir. É caro, né? Mas se você estiver aí, em qualquer cidade do Brasil escutando isso, me chama que eu vou. Chama seus prefeitos, secretários de cultura, vamos fazer uma amostra presencial do Cine Fantasy. É importante essa troca em loco, né? Mas se você não consegue, assista na Darkflix também, que é uma delícia o cinema fantástico. Se você pudesse destacar 3 filmes que foram grandes destaques esse ano. Nossa, assista Gabi, todos eles, claro, pessoal, né? Todos, mas... É difícil falar isso num universo de 110 filmes. Tá? Imagina. Porque todos são bons. Eu não fui curador de todas, porque nós temos 12 curadores. Eu fui apenas do Brasil Fantástico, onde eu assisti 378 filmes brasileiros, eu fui fazendo lista, o primeiro corte, o segundo corte, cheguei numa minha lista final, eu tinha mais de 6 horas de filmes, e eu tinha que colocar tudo isso em 1h30, sabe? Então, você vê que você tem mais de 6 horas de filmes bons, que poderiam estar passando em qualquer lugar, qualquer festival, e você tem que reduzir para apenas 1h30, é muito triste. É muito triste saber que não tem janela de exibição, que falta espaço para exibir bons filmes. E eu falo assim, primeira coisa, eu vou puxar para a minha posição. Então, assista o Brasil Fantástico. É apenas 1h30, a curadoria foi minha, então todos são bons. Ó, saí super bem agora. Muito bem. O festival é internacional, gente. O festival, tem filme Nós temos 18 longas, 17 na competitiva, mas se eu for falar, vão assistir? Assiste os brasileiros. Assiste os brasileiros. São apenas 3. Eu estou falando de Ogiva, uma ficção científica a partir de quadrinhos, Consequências Paralelas, um filme feito em um ambiente com 3 atores. Tem a direção de atores do Vinícius. Nossa, eu esqueci o nome do Vinícius. Desculpa, Vinícius, do Central do Brasil, que é ele que fez a preparação de atores. E nós temos uma pré-estreia mundial, que é Quando o Sangue Flui, que é um filme de vampiros, PB, homenagem ao cinema marginal, homenagem ao Oswald de Andrade, a Rogério Sganzella, a Neville de Almeida. Então, são jovens de 20 e poucos anos, fazendo cinema no Rio de Janeiro, com vampiros, em PB, a uma crítica à classe burguesa.
Então, assim, tem 3 títulos nacionais aí, gente, e mais a minha mostra, que é o Brasil Fantástico. Agora, tudo é bacana. Tudo, com certeza. Hoje a gente tem muita referência. Quando a gente fala, né, da evolução, né? Não, evolução não, né? O quão a gente caminhou aqui dentro do cinema fantástico. Hoje a gente também tem muitas referências. E como a gente está falando aqui de uma página de mulheres realizadoras de horror, existe alguma que você acha que o público precisa estar de olho, precisa acompanhar o trabalho de perto? Gabi, que você só Estou faz colocando. você faz pergunta difícil. Nós temos muitas mulheres maravilhosas no cinema fantástico brasileiro. Nós homenageamos a Juliana Rojas já. A Juliana, ela tem um destaque aí desde o tempo da universidade, desde o tempo do Ramo, que foi o primeiro curta dela. Então, não sei se é um nome novo. Então, acho que não, já está há mais de 20 anos. Incrível ela, demais. Nós temos a Cíntia Bittar, que está aí para estourar o seu novo longa-metragem. Eu acho que é uma diretora também potente. A Gabriela Amaral, quem assistiu Animal Mundial sabe o que eu estou falando. Assim, a Gabriela está vindo com um filme novo também este ano. É uma potência assim elevada ao quadrado, acho que a Gabriela também. Todas essas diretoras passaram pelo festival, né? Então, posso falar dessas 3 de imediato, desculpe as outras. Sabrina Greve, que fez um filme também. Gente, tem tantas cineastas brasileiras fazendo cinema fantástico. São nomes excelentes para principalmente quando as pessoas falam, no Brasil não temos cineastas, tem algumas pessoas que ainda falam isso. Então, é ótimo quando a gente consegue compartilhar nomes de cineastas que fazem filmes impecáveis brasileiros, assim, né? Gente, quando falar isso, sabe nada, inocente. E são mulheres que estão fazendo cinema fantástico, gente, que estão dando bilheteria mais do que homens. Sim. Mais do que cineastas de cinema fantástico. Meus amigos, desculpa falar isso, mas vocês sabem disso. Essas meninas são porretas. Sim, incríveis. O Cine Fantasy ele tem um público cativo que é apaixonado pelo festival, mas eu queria que você convidasse e desse um recado para pessoas que ainda não compareceram ao Cine Fantasy, o que eles vão encontrar no festival, o que eles podem esperar da edição desse ano. O Cine Fantasy é um festival do amor. Eu falo que ele tem esse é o slogan principal, porque tudo é paixão, tudo quando eu criei lá em 2006, eu criei porque eu queria ver filmes fantásticos na tela. Eu não queria ficar só vendo no VHS, eu assistia VHS, gente, então é antigo, né? Então, eu queria ver isso na tela. E você que nunca veio para o Cine Fantasy, apareça. Eu estou falando de dramas com pitadas fantásticas. Tem filmes que foram exibidos no Festival de Gotemburgo, Festival de Roterdã, filmes que contemplaram Annecy. As Bestas, que é um curta-metragem, ganhou Annecy, o principal festival de cinema de animação do mundo. Eu tô falando de filmes que a classificação do festival é a partir de 12 anos. Então, todas as sessões é a partir de 12. Eu tenho filmes violentos? Tenho. Mas tem filmes que daria para assistir nesses canais de streams que todo mundo assiste, sabe? Então, é a oportunidade de você ver filmes diferentes. A maioria dos filmes do festival, 80%, são filmes com premiere no Brasil. Então, você não vai assistir isso em nenhum lugar. Vai esperar em algum canal, mas é uma oportunidade única. Então, assim, de 2 a 14 de setembro, Centro Cultural São Paulo, totalmente de graça. 30 sessões. E acaba cedo. Estou falando aí, sessão das 15 horas, sessão às 18 e sessão às 20. 22 horas, gente, você já está ali no metrô e indo para casa. É isso. Muito obrigada, Eduardo. Pessoal, confira o Cine Fantasy. Quem não puder comparecer, mas compareça, mas quem não puder comparecer, Darkflix, mais de 90 filmes disponíveis durante o período do festival, 2 a 14 de setembro.
Mais uma vez, muito obrigada, Eduardo. É isso, pessoal. Até logo.